família do papai, da mamãe, até chegar em todos os meus primos. Olhando para trás, para os pais, avós, bisavós, tataravós, tetravós, aonde nós conhecêssemos, não havia um caso de divórcio. Não havia uma separação. Nunca. Nos meus tios, nas minhas tias, nunca. E a partir dos meus tios, os meus primos, já começaram a surgir alguns casos na família. Por que eu estou te falando isso? E olha que é uma família grande, né? São famílias de 8 irmãos, 7 irmãos. E isso vem de longe, até onde minha mãe e meu pai conseguiam, assim, buscar, né, dos avós, bisavós, não tinha nenhum caso. E por que isso começou a surgir? Irmãos, foi uma mudança, uma mutação na sociedade. Não na sociedade brasileira, mas isso a nível mundial. O ser humano, de uns anos para cá, de uns bons anos, ele começou a perder, de fato, não só o temor do próprio Deus, mas o temor das coisas naturais. Quando eu digo naturais, é aquilo que até aqueles que não conhecem a Deus sabem que são normais e que com o passar dos anos isso foi acabando. A palavra sacerdote na Bíblia, se você for estudar ela a fundo, o porquê Deus na lei, ele cria a estrutura sacerdotal com a casa de Levi através da vida de Arão, da família de Arão, você vai ver que o que Deus queria gerar no meio daquele povo, daquela geração, era uma responsabilidade. Deus não queria nada além disso. Tanto que você vai ver tudo que Deus estabelece, os ritos, todos os ritos eram conduzindo o sacerdote a um lugar de uma responsabilidade. Então, quando você vê todo o projeto de Deus para a casa de Arão, você vai entender isso. A palavra que resume o sacerdócio chama-se responsabilidade. Repita comigo, responsabilidade. Nós vivemos um tempo onde essa palavra parece que ela não está encaixando mais em muita coisa. Vivemos um tempo onde a responsabilidade pessoal, individual, ela está assim muito apagada. As pessoas não prezam mais por isso, né? Antigamente se fazia um negócio, simplesmente olhava para a pessoa que estava fazendo o negócio e falava, olha, depois você me paga. Ou tal dia eu volto e te pago. O pai nos contava a história, o pai dele vendia café aqui em Buriti Alegre, e aí vinha a Goiânia, deixava nos comércios de Goiânia, trazia de carro de boi, deixava uma saca de café num lugar, uma saca de café em outro, 10 rapaduras em outro, 20 rapaduras em outro, uma lata de banha, tinha uma cadernetinha no bolso que anotava tudo. E aí falava, da próxima vez que eu trouxer, eu recebo esse. E aí quando chegava, estava tudo o dinheiro já amontoado para pagar. Porque o senso da responsabilidade era muito alto. Então não precisava de alguém para apontar o erro, né? Não precisava de alguém para dizer, olha, você está devendo. Papai contava para a gente quando criança, nos ensinando, meu pai falava muito à mesa conosco, falando justamente sobre esses princípios. Dizendo, olha, você dever não é obrigação sua. Você fica à vontade. Mas pagar, você é obrigado. E o papai sempre nos dizia o seguinte, quando pagar uma conta, não comemora não, porque você não está fazendo mais do que obrigação. E aquilo foi entrando no ouvido da gente, aquilo, né? Mas era tudo baseado na responsabilidade pessoal que cada um possuía. Isso era o quê? Era uma compreensão sacerdotal na vida dos nossos passados? Não. Eram os procedimentos naturais da vida que eles entendiam. Que isso era comum, era algo
vamos dizer, o mínimo que se devia fazer. E nós, a nossa geração, perdeu, ou foi apagado isso do meio dessa geração. Eu queria falar com você nessa noite sobre esse princípio da responsabilidade e te mostrar alguns pilares que sustentam isso na Bíblia, princípios bíblicos. A Bíblia, se você for vasculhá-la, ela fala 1.900, mais de 1.900 vezes as expressões família, lar e casa. Para você ver o quanto é uma palavra acerca da família. Deus, quando Ele cria o homem, Ele já cria uma estrutura familiar. Ele já dá uma direção para o homem de como ele se desenvolver dentro do processo familiar. Quando você vai em Gênesis capítulo 1 e você... Abra aqui comigo, é melhor, vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Gênesis capítulo 1. É bom que você vai marcando na sua Bíblia. Nós vamos entender aqui esse processo. A partir do versículo 26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Preste atenção nesse versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus, quando cria o homem e a mulher, Ele dá uma direção, Ele estabelece 4 princípios. Ele fala: sede fecundos, ou seja, frutifique, multiplicai-vos, transmita o que vocês estão recebendo, encha a terra, ou seja, marque com a sua presença tudo que você fizer, e sujeitai-a, ou seja, eu te entrego o domínio sobre todas as coisas. Talvez se Deus tivesse criado o homem de maneira diferente, o homem nunca perderia, mas Deus não queria robôs. Deus deu ao homem a liberdade de ser e fazer o que ele quisesse ser. Por isso que o homem caiu, o homem e a mulher caíram no Éden, no meio de um ambiente todo preparado por Deus para que eles habitassem. Ou seja, a irresponsabilidade, ela está no coração do homem desde a criação. Por que que eu estou falando isso para você? Querido, porque na nossa maneira natural de viver, nós temos conosco a irresponsabilidade enraizada pelo pecado. Isso é inserido no coração do homem de maneira natural, porque da alma do homem é do pecado. Uma das principais características do pecado, se você for nominá-la, é a irresponsabilidade. Então isso, sendo natural do homem natural, nós então temos que entender que há uma maneira de combatê-la, a partir do momento que entendemos que somos espirituais. Não somos simplesmente homens que habitam num corpo natural, mas homens espirituais, mulheres espirituais que habitam num corpo natural. Ou seja, é possível sermos responsáveis. É possível vencermos o espírito da irresponsabilidade que veio de Adão. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele fala que por meio de um só entrou o pecado no mundo. Ou seja, pela irresponsabilidade do primeiro Adão, do primeiro homem, o pecado ele adentrou no coração da humanidade. Esse pecado, ele colocou dentro do coração do ser humano a perspectiva de pecar. Abriu-se a porta. E a perspectiva do pecado é justamente a porta da irresponsabilidade. Abra comigo Tiago capítulo 1.
Eu quero falar com você sobre 3 pilares que sustentam um espírito responsável na sua vida. É a humildade, a verdade e a fidelidade. Quero te mostrar na Bíblia isso aqui. Porque o inverso disso são 3 pilares que sustentam o espírito de irresponsabilidade na vida de alguém, que é a soberba, a mentira e a infidelidade. Talvez você possa estar falando, pastor, você está falando muito rápido. Não, nós vamos gastar tempo nisso. Você vai poder anotar tudo. Tá? Sempre que eu estudo esse assunto, família, casamento, eu busco entrar no contexto do casamento judaico e aprender algumas coisas que eles têm dentro do padrão de vida deles, dentro do casamento deles, que nos ensina muito. Talvez nós, cristãos, talvez nós, gentios, segundo a Bíblia, se nós observássemos isso, o contexto do casamento judaico, talvez muita coisa nos nossos casamentos seriam diferentes. Mas vamos lá, vamos ler esse texto de Tiago. Eu quero te mostrar algo aqui. Tiago capítulo 1. Quando a partir do versículo 5, Tiago abre aqui uma porta interessante para nós. Ele fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Essa palavra aprovação aqui, ela está ligada à dificuldade, a situação de aflição. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, essa expressão, atraído aqui, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, Tiago está dizendo, olha, se você acha que o seu problema é falta de conhecimento e sabedoria, peça que Deus não te nega. Se você acha que o problema da sua fraqueza está em Deus, Deus não pode te tentar e Deus não vai tentar você. Ou seja, o problema é todo seu. Agora, Tiago diz, existe uma raiz do problema. Você vai cobiçar, você vai desejar, e isso vai acabar penetrando o seu coração e vai ser ruim para você. E ele conclui dizendo, olha, não se engane, porque tem alternativa. Porque tudo que é bom vem lá de cima. Porque ele não te criou em vão, ele não te criou para padecer ou morrer, mas ele te criou para que você entendesse, através da verdade, um lugar de salvação para a sua vida. Resumindo, Tiago está dizendo isso aqui. O que eu quero dizer para você? Eu quero trazer esperança para o seu coração com esse texto. Talvez, se você está aqui nessa noite, com tudo que eu vou falar, você dizer assim, pastor, eu sou um irresponsável, eu quero dizer para você, há esperança para a sua vida. Se ao final dessa palavra, você pensar assim, poxa, eu preciso mudar muito meu coração, quero dizer, já estou iniciando dizendo, tem uma esperança na palavra para você, tem um lugar que Deus te espera para transformar seu coração, para mudar a chave que tem dentro. Amém? Então, quero começar deixando isso aqui com você, dizendo a esperança para a nossa vida. Quando eu falo que existem 3 pilares dentro do que nós vamos estudar nessa noite, que é
a humildade, a verdade e a fidelidade, baseado nesses 3 princípios que você vai encontrar sempre a conduta de Deus. E você vai encontrar sempre a maneira que Jesus conduziu o ministério dele nessa terra. A Bíblia diz que ele, sendo filho de Deus, ele nunca julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que ele a si mesmo se humilhou. Ou seja, o próprio Jesus, filho do Deus Pai, aquele que veio em carne, aquele que estava na criação com Deus, porque João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, o próprio Jesus na criação com o Pai, ele teve que vir, se moldar em homem, para viver como homem na terra, para mostrar a toda a população do mundo, a todo homem, que era possível a salvação. Através de quem? Através dos atos do próprio Senhor Jesus. Porque ele veio com a proposta de morrer por nós. E esse Jesus que veio em carne, a Bíblia diz que ele suportou todas as coisas. E é interessante que o autor de Hebreus chega ao ponto de dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso mostra que Jesus foi tentado, isso mostra que Jesus padeceu aflições, isso mostra que Jesus teve lutas, isso mostra que Jesus teve sentimentos como nós. Então, por ser o Filho de Deus, nós não precisamos tentar isentá-lo dessas coisas. Dizer, para ele era muito fácil vencer. Não, ele também estava na carne, ele tinha sentimentos. Tanto tinha sentimentos que o dia que Pedro virou para ele e disse, não, Senhor, isso não é necessário, o Senhor não vai morrer. Ele vira para Pedro e diz, arreda, Satanás. Ele ficou irado com Pedro naquela hora. Aquela hora é uma manifestação de um sentimento que Jesus tinha. Então, eu quero dizer para você que Jesus, ele teve todas essas coisas. E a humildade fazia parte do ministério dele. Irmãos, todos os casamentos que a gente procura ajudar, que a gente procura auxiliar, dentro da minha vida, do meu casamento, que eu quero colocar aqui a minha vida e da minha esposa também. A gente, sempre que você nota um erro, está faltando humildade de algum lado. A humildade é um problema, é a solução do maior problema da humanidade. Se houvesse humildade em qualquer circunstância na vida, nós não teríamos confusão, nós não teríamos morte, nós não teríamos luta, nós não teríamos problema. A questão é, falta sempre humildade no coração do homem. E dentro do casamento, talvez seja a área que mais falte. Porque com o passar do tempo, tem uma palavra que eu ministrei em Viseu, falei das 4 fases do casamento. Eu não vou ter tempo de falar aqui, mas talvez até depois eu possa fazer esse estudo e colocar para vocês no grupo lá, para que vocês possam também dar uma lida, né? E eu estava falando justamente sobre isso. As 4 fases do casamento, que ela começa com a paixão. Essa paixão é a fase do conhecimento. E eu vou dar só uma pincelada aqui rápido, só para você entender o que eu quero falar acerca de humildade. E quando essa fase ela é condensada de uma maneira que ela passa para o amor, muitos se perdem nela. E deixa com que a fase do amor, ela perca a essência daquilo que era paixão. Porque o amor, na verdade, é a consolidação da paixão, o amadurecimento da paixão. E nesse lugar é que começam as brigas, é nesse lugar que começa as divisões, é nesse lugar que começa os problemas do casamento que não são resolvidos. Por quê? Porque nesse ponto ambos perdem a humildade da paixão. Nesse lugar. E aí começam as confusões. E aí começam os problemas, começam as brigas. E eles nunca conhecem de fato o amor. Porque o amor não é uma sensação. O amor é uma decisão. Quando você lê o que o apóstolo Paulo ensina sobre amor, Paulo em momento algum diz para você que é um arrepio, que é olhar para a pessoa mais linda do mundo. Paulo não diz que é olhar para a pessoa mais gostosa da face da terra. Paulo não diz que você precisa estar com tesão, não. Paulo diz que é uma decisão. E essa decisão, ela é uma decisão de humildade do coração. Aonde você olha para o seu cônjuge e você pensa assim, poxa, parece que do outro lado não está legal, mas eu vou ser humilde, eu vou consertar essa linha aqui. E aí? Queridos, se um dos dois não tomar essa decisão,
o problema vai crescer. A questão é, passa-se a conviver como se fossem adversários. Quando não tem humildade, você vai olhar o outro lado sempre como concorrente. Quando não tem humildade, você vai olhar para o outro lado como se fosse um pensamento muito diferente do seu. Quantas coisas a Luciana às vezes me chama para fazer e eu vou com ela, que eu não gosto, um pouquinho. Não, um pouquinho, eu só não como jiló com ela, irmãos. Não me põe para comer jiló não, que eu também não vou não. Comer gueroba, não, dá não. E qualquer outra coisa a gente topa, irmãos. Porque é esposa, né? Eu não gosto de filme. Eu não gosto de televisão. Aí ela fala assim, vamos assistir um filme? Eu falo, vamos aí. Vamos embora. Sento do lado dela, vou assistir filme. Eu já dormi no cinema 2 vezes do lado dela. Começava o filme, o olho ia pesando, fazendo assim, ó. Encostava aquele ar-condicionado gostoso, aquela poltrona. Aí sentia só o cutucão, filho, vamos embora, o filme acabou. Mas por quê? Para estar com ela. Para fazer parte daquilo que ela gosta. Ela gosta. Então eu tenho que ter humildade. E não pensar que porque eu não gosto, eu tenho o direito de dizer não, eu não gosto. Não, eu não tenho direito. Se eu amo ela, eu tenho que ter disponibilidade no meu coração para amar o que ela gosta. Isso é humildade. Amar o que o seu cônjuge gosta é humildade, querido. Você não está entendendo. É nessas coisas que às vezes nós relutamos demais. A gente briga com coisa que não tem necessidade. A gente acaba, lutando sem necessidade alguma. Ah, não, pastor, mas a minha esposa... Não, meu esposo... Não, querido. Vocês dois são cheios de defeitos. Vocês dois são cheios de aresta para parar. Vocês dois são cheios de pontinha. Não fica cutucando aí não, Janão. Irmãos, não adianta. Os dois lados são imperfeitos. Agora, nós podemos juntos, nas nossas imperfeições, buscar um lugar que nós vamos nos aperfeiçoando. A questão é essa. Existe um ditado que 2 bicudos não se beijam, mas 2 bicudos se abraçam. E aí? O dia que você ouvir isso, você pode responder desse jeito. Ah, 2 bicudos não se beijam, mas 2 bicudos se abraçam. Porque é abraçando que você começa a sentir o outro lado. É abraçando que você começa a ter o sentimento do outro lado. O problema é que nos falta humildade para isso. Né? Nos falta entender o que de fato nós precisamos vivenciar nesse aspecto. Eu estava, esses dias atrás, vendo definições, como tem definições para humildade. Tem muitos, se você for buscar, você vai ver muitas definições dessa palavra. Porque na verdade é algo tão amplo, tão grande, que ninguém consegue definir. Você vê o tanto que o negócio é sério. Eu vi mais de 25 definições da palavra humildade. E eu vou pegar para você aqui 3 que eu achei muito pontuais para nós, enquanto povo, homem e mulher de Deus, nós entendermos para agregar isso dentro do nosso casamento. Primeira, característica de quem age com simplicidade, sem arrogância, soberba ou prepotência. Segunda, qualidade, depois eu posso até colocar isso aqui para vocês lá, tá? Segunda, qualidade de quem tem consciência das suas limitações ou incapacidades ou imperfeições. Terceira, capacidade de reconhecer os seus próprios erros e também os seus acertos. Querido, é interessante, porque se nós tivermos a capacidade de reconhecer os erros antes de reconhecer os acertos, nós vamos ser cada dia mais levados a um lugar de humildade naquilo que nós estamos buscando ser. Quando vejo isso aqui, eu penso muito ali em Provérbios capítulo 15. Abra sua Bíblia lá, vamos ver esse versículo. Porque isso aqui pode trazer um entendimento no nosso coração.
Salomão, um homem muito sábio, né? A Bíblia coloca o nível da sabedoria dele assim muito, muito alto. Esse homem diz o seguinte no final do capítulo 15: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Ele não diz que o temor do Senhor causa ou te leve ou te conduza para um lugar de humildade. Ele fala que o temor do Senhor é instrução da sabedoria. Ou seja, temer a Deus te mostra um lugar. Aí ele fala, e a humildade precede a honra. Sabe por quê, querido? A humildade Deus não insere dentro de você. Deus te ensina, Deus te dá sabedoria, para que você, dentro daquilo que Deus te ensina, possa ser humilde. Nós achamos que as coisas com Deus funcionam na varinha de condão, né? Ah, Senhor, me faz santo. E Deus vem com a varinha e... até a auréola agora eu tenho. Não. Deus não vai colocar a auréola em você. Senhor, me faz santo. Amanhã é bem provável que Ele prova seu coração, para ver se de fato você quer ser santo. Ah, pastor, quanto mais eu peço a Deus para ser santo, parece que mais eu sou atraído pelo pecado. É óbvio. Você está pedindo a Deus para ser santo. E Deus está dizendo, então agora você vai ter a oportunidade de ser santo. Vai surgir o pecado, você vai rejeitar o pecado, pronto, você está se santificando. Uau! Isso. É tão simples de nós entendermos como Deus funciona e como Deus faz. A Bíblia diz que Ele não tenta ninguém, mas Ele permite você a ser provado. Então, querida, a humildade, Deus não vai chegar em você e gerar humildade no seu coração do dia para a noite. Amanhã é bem provável que você vai enfrentar uma situação no seu casamento, ou no seu trabalho, ou no trânsito, ou com seu colega de trabalho, não sei. Para que você seja mais humilde. Para que você seja mais simples. Uma história que contavam há muitos anos atrás sobre o Bill Clinton, e até esse negócio foi tratado como história, até um dia que o jornal New York Times realmente disse que foi um fato que aconteceu entre eles. Certa feita, ele estava, assim que logo depois que foi eleito, quis tirar um dia de passeio. Pegou um carro, na época blindado, foi passear com a Hillary Clinton. Falou, quero fazer algo normal hoje. Lógico, carro batedor atrás, na frente, e ele para num local lá, falou, eu vou abastecer o carro. Não sei se era abastecer e comprar alguma coisa. De repente, ele viu um frentista, uma pessoa lavando um carro. Ele falou, se você tivesse casado com ele, você não seria a primeira dama. Ela virou para ele e disse assim, mas talvez se ele tivesse casado comigo, ele seria o presidente. A humildade, ela é muito séria. Nós temos simplicidade na nossa maneira de enxergar as coisas. Querido, você nunca vai ser melhor do que ninguém que você faz. Você pode ser o melhor do mundo. Você nunca vai ter sabedoria e inteligência suficiente, como você acha que talvez pensa que tem. O problema da falta de humildade é quando nós pensamos de nós mesmos mais do que de fato nós temos. Você não consegue enxergar do outro lado, que talvez por menor que seja, tem muita coisa para acrescentar na sua vida. Tem muita coisa para te ensinar. Tem muita coisa para falar ao seu coração. Então Salomão está dizendo, olha, o temor do Senhor, ele vai trazer ao seu coração o conhecimento, a instrução para que você se torne sábio. Agora, a humildade, ela vai preceder a honra. Porque isso aqui não é produzido por Deus. Isso aqui é produzido pelo conhecimento e a sabedoria do seu coração. A humildade dentro do casamento, ela muda um casamento.
A humildade dentro da família, dentro de um lar, ela muda a história. Se eu fosse, talvez, mensurar a quantidade de divórcios que eu já vi até hoje, eu diria para você que 99,9% faltou só isso, humildade. Só isso. Talvez foi a palavrinha que faltou em 99,9% dos divórcios. Se isso tivesse lá no meio, não existiria o divórcio. Mas a soberba, a arrogância, a prepotência, a independência, ela fala mais alto. Eva, quando ela pega o fruto, come, ela estava consciente do que ela estava fazendo. Ela leva para Adão, e Adão come. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ao cair da tarde, Deus pergunta: Adão, onde é que você está, Adão? Por que você está escondendo de mim? Adão pensou: e agora? Como é que eu vou fazer? Senhor, eu estou nu. Adão, o que você fez? Você comeu do fruto? Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Pronto. Ele pensou: resolvi meu problema. A culpa não é mais minha. Porque se Deus não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido o fruto. Querido, isso é falta de humildade. É dizer: Senhor, eu não fui cabeça da minha casa. Eu não fui marido da minha esposa. Eu não zelei da esposa que o Senhor me deu. Eu errei. Talvez Deus dissesse: Adão, pelo seu coração você vai continuar no Éden. Mas ele jogou a bola para Deus. Querida, a falta de humildade, você vai sempre tentar encontrar alguém culpado pelo problema da sua casa. Ou você joga no colo da sua esposa, ou você joga no colo do seu esposo. De tão sério que é isso. E é interessante que aí quando Adão joga a bola para Deus, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu, qual é a resposta de Eva? A serpente me deu, me enganou e eu comi. Ou seja, o problema foi o Senhor ter deixado a serpente no meio do jardim. Se o Senhor não deixa a serpente no meio do jardim, eu não tinha comido. Ou seja, de todo jeito a culpa é de Deus. Ah, irmãos, como isso estraga a vida de uma pessoa. É tão fácil nós pararmos um pouco, pensarmos: o que está errado? Aonde eu estou errado? O que eu estou fazendo errado? E eu vou dizer para vocês, homens que estão aqui nessa noite, eu creio que 70% do problema, nesses casos, está muito mais conosco do que com as mulheres. Sabe por quê? A nossa incapacidade de sermos cabeça segundo a Bíblia nos faz querer sermos cabeça segundo o braço. E aí gera em nós uma prepotência, e essa prepotência nos faz arrogantes, achando que quem manda aqui sou eu. O nível do seu sacerdote, o nível do seu sacerdócio não é a altura da sua voz nem a grossura da sua voz. É a medida do seu coração. Não, na minha casa, quem manda sou eu. Como diz o africano, esse que fala assim, tadinho. Querido, para provar o meu sacerdócio na minha casa, a minha liderança, eu não preciso de aumentar a voz e nem engrossar a minha voz. Eu não preciso. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o encargo que Deus me deu. Eu tenho a noção exata disso. Então pronto. Mas esse lugar, essa arrogância, é justamente por falta de uma não compreensão do de fato que você tem. Essa instrução da parte de Deus, de que você é cabeça, porque isso foi predeterminado em Deus. E aí lá na frente você erra.
Eu digo isso assim, não estou aqui defendendo as mulheres, não estou defendendo as irmãs. Lógico, tem muitas mulheres que são tolas. Tem muitas, a Bíblia fala de muitas mulheres tolas, que não têm sabedoria. Mas eu estou dizendo que na grande parte, a culpa é dos homens. Por não entender de fato como conduzir o seu sacerdócio, ou como conduzir a liderança da sua casa. Aqui no livro de Provérbios mesmo, ó, vai aqui, me lembrei disso agora, aqui no capítulo, acho que é 30, 20. 29, olha aqui, ó. Provérbios 29. Verso 23, Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. A palavra honra na Bíblia, ela está sempre ligada com recompensas futuras, viu? Observe isso. Todas as vezes que você vê a palavra honra na Bíblia, ela está ligada com recompensas por vir. O que Salomão está descrevendo aqui é justamente isso. Soberba do homem abaterá, mas humilde de espírito, ele vai colher honra para frente. Certa feita eu ouvi um testemunho de um irmão que ele estava separando da esposa. Ele chegou na igreja, eles já estavam divorciando os dois, e eu e Luciana entramos no meio do processo, fomos auxiliá-los. E eu falei para ele, seja humilde no seu casamento. Você precisa só ser humilde. Disse isso para ela também. Passado um tempo, ele virou e falou assim, pastor, eu era arrogante e não sabia. Eu pensava que eu era humilde. Sabe por quê? Porque ele cresceu numa família pobre e ele tinha um conceito de humildade ligado à miséria. O conceito da humildade ligado às finanças. O conceito da humildade ligado a uma incapacidade de obter algo natural. E ele sempre se considerou uma pessoa humilde. Querido, como tem rico humilde, tem pobre humilde. Como tem rico soberbo, tem pobre soberbo. Ponto final. Porque a humildade não está ligada ao quanto você tem. Pelo contrário, a humildade está ligada ao quanto você quer abrir mão. Ué. Não está ligado ao quanto você tem ou deixou de ter, mas o quanto você está disposto a abrir mão de algo. E aí esse irmão nesse dia falou para mim, pastor, eu descobri que eu nunca fui humilde. Quando o senhor me falou de uma primeira leva, eu pensei, poxa, mas eu não sou humilde. Ele falou, eu não era. E aí, poucos dias atrás, ele estava me lembrando. Ele falou, se eu não tivesse compreendido aquilo, eu tinha me separado. E o que seria dos meus filhos hoje, que já estão rapazes? Aí ele caiu a ficha. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. A soberba do homem abaterá. Se ele tivesse continuado no caminho da arrogância dele, a família dele estava destruída. Mas a humildade de espírito, o humilde de espírito, obterá honra. Passados anos, ele enxergou o lucro dele ter compreendido que é ser humilde, que é ser simples de espírito. As discussões que se tornam ríspidas num relacionamento, querido, de alguma maneira, ela falta para um dos dois lados pensar melhor o que estão fazendo ou o que estão falando. Quando se tem humildade, você calcula mais a torre do que você vai falar. Não é porque você está casado há
2, 5, 10, 15, 20 anos com essa pessoa que está do seu lado, que você tem a liberdade de falar o que você quer falar, não. Sabia disso? Você vai ganhando liberdade e aí você acha que você pode falar o que você quiser falar. Será que você fala para as pessoas fora o que às vezes você fala com seu cônjuge? Por que que com as pessoas do lado de fora da sua casa você pensa no que fala e dentro da sua casa você não pensa? Qual o problema? Sabe o que que é isso? Humildade. A falta de humildade no casamento. A falta de humildade dentro do lar. Porque sabe que se falar no trânsito, como você fala com a sua esposa, você toma um tiro. Tem muitos homens que se falar no trânsito, como fala com a esposa, toma um tiro. Não estou mentindo não, que eu conheço histórias assim. É machão junto com o que está de saia, mas não tem coragem de ser machão, o que está com a 9mm aqui do lado do cano. Quem manda na minha casa sou eu. Nada. Você já perdeu e não sabe o quanto tempo você já perdeu. Apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer na carta a Timóteo, dizer, olha, aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o descrente. Ah, meu irmão, como isso é sério. Se você tem a coragem de falar para sua esposa ou com seu esposo que você não tem coragem de falar para os outros, você está num nível de pecado tão grande que você não sabe. Porque você trata os outros melhores do que o seu cônjuge. Seu nível de pecado é tão alto e você não reconhece. Por causa do que está na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele traz uma expressão muito interessante lá na carta aos Filipenses, né? Carta aos Filipenses, na verdade, Paulo mostra muito, talvez as debilidades do ministério dele. Aqui, ó. Abre aqui em Filipenses capítulo 4. Olha aqui o que ele relata. Filipenses capítulo 4. Paulo ele chegou num nível por causa do evangelho, que talvez nós precisamos aprender muito com isso, irmãos. Em todos os sentidos. A partir do verso 10, ele fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Que a igreja de Filipenses estava abençoando a vida dele. Ele diz assim, verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu me lembrei desse texto? Porque nós somos campeões para pegar esse versículo aqui, pôr adesivo em carro, colocar em todo lugar. Querido, se você tudo pode naquele que te fortalece, então aprenda a ser humilhado. Se você tudo pode naquele que te fortalece, então aprenda a passar por circunstâncias difíceis e fechar a boca. É disso que Paulo está falando. Nós pegamos versículos isolados da Bíblia e colocamos na manga para usar como cartas na hora da dificuldade. Você está passando um problema e aí você lembra, não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aí Deus está lá de cima, meu filho, então olha os versículos anteriores aí, aprende a ser humilhado. Volta um pouquinho sua Bíblia, isso um pouquinho. Irmão. Porque uma coisa faz parte da outra. É aprendendo a ser humilhado que Deus vai ser sua força. É aprendendo a ser humilhado que você vai ser exaltado. Aprendendo a ser mais humilde que Deus vai te colocar num lugar um pouquinho melhor.
Você não sabe o quanto a sujeição na nossa vida, ela nos leva a um lugar de autoridade. Eu falo isso para você com toda certeza. Quando nós aprendemos a nos sujeitar a algumas coisas, isso nos leva a um lugar de autoridade. Quando você, marido, talvez no momento que a sua esposa estiver estressada, estiver nervosa, aquele ponto assim que as panelas estão quase voando, está quase criando asa, você olha e fala, agora as panelas vão criar asa. Cala. Melhor momento. Aquela caladinha assim básica. Ela pode até virar para você e falar, não. Você não pode falar eu te amo, porque ela vai aí ela vai, a panela cria asa mesmo. Não fala eu te amo não, porque ela vai, nessa hora a panela vai, né, tomar forma. Ou dar forma, né, uma das duas. Mas é uma hora boa. Nós homens, eu quando falo da questão do marido e a mulher, ali no formato que Jacó entende, que José diz que o homem é o sol, a mulher é a lua. Quando José tem aquele sonho, né? Dizendo, eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas se curvavam perante mim. Eu sempre falo aquilo, irmãos, é a coisa mais fantástica, extraordinária, fenomenal da Bíblia. Porque o homem ele foi feito igual o sol. O homem ele tem uma mesma voltagem. Os hormônios do homem, eles são estáveis, né? Depois de uma certa idade, lógico, a testosterona vai começar a cair. Mas o homem tem uma estabilidade hormonal. Essa estabilidade hormonal do homem, ele dá ao homem uma capacidade de domínio próprio muito maior que o da mulher. Eu acho que hoje os homens me pegam ali na porta, hein? Porque eu estou falando só dos homens, né? Mas depois eu vou falar das mulheres também. Eu vou falar mal das mulheres, eu prometo para vocês. As mulheres não. O ciclo hormonal das mulheres não permite, talvez, elas estarem nesse lugar. Mulher tem semana que ela te chama de meu amorzinho. Na outra semana você pergunta se quer leite, ela fala nem café. Aí você pensa, o que é isso? Não, é a mesma esposa, é a mesma mulher, tá lá. Não trocou nada, não mudou nem o CPF. Tudo é o mesmo. Só que os hormônios não são mais. Os hormônios da semana passada mudou tudo. Aí, meu irmão, é hora de você ter humildade, olhar e falar assim, obrigado, Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, é hora de você lembrar da Bíblia. Vai para a Bíblia. Não é porque elas querem. Não é. É porque é assim. Talvez para nós homens seja muito mais fácil esse controle. Eu estou falando aqui, mas tem muitos homens que têm assim uma alma meio feminina, né? Instável. Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal. Não, irmãos. Homem tem que ser couro grosso. Couro de homem não dá primeira e nem segunda, não. É de terceira para baixo, né? A gente tem que ser mais couro grosso. O homem, ele foi feito para tomar bordoada. Ele foi feito para esse... É isso mesmo, né? Eu sei que não tem nenhuma feminista aqui dentro, né? Não tem ninguém que levanta a bandeira. Mas o homem foi feito para isso. Esses dias atrás eu vi uma boa demais, irmãos. Eu amei. Amei. Tava uma entrevista, não sei se foi no Roda Viva, o que foi. Eu recebi isso, eu fiz até questão de entrar lá para mim ver. É uma entrevista falando sobre a paridade, né, dos serviços, tanto vaga de trabalho quanto financeiramente entre o homem e a mulher, né? Eu não sou machista, eu sou simplesmente alguém que pensa conforme a Bíblia. E aí estava uma discussão sobre isso. E aí o bate-boca lá era os cargos, né? Os cargos da polícia, falando sobre os cargos da Polícia Federal, não sei mais o que era o assunto. Como só tinha homem, tantos por cento era homem, não sei o quê, e tal cargo, tantos por cento é homem.
Aí o cara que estava lá, ele virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão discutindo sobre isso, vamos partir para a construção civil, para a plantação, para a lavoura, vamos partir para essas áreas? Vamos ver o percentual de mulheres nessa área? Mas se quer concorrer, então vamos concorrer em tudo. Vamos bater saco de cimento, né? Vamos carregar balde de massa, vamos concorrer no mesmo nível. Por quê? Não tem jeito de concorrer, irmãos. Não se concorre. Deus fez o homem, homem, a mulher, mulher. Deus fez cada um no seu quadrado. A minha esposa não é menor do que eu, ela está do meu lado, ela é minha ajudadora idônea. Ela não é menor hora nenhuma. O problema é que esses movimentos feministas é para trazer uma confusão na cabeça. E, aliás, isso deu no que deu. Né? Os movimentos feministas trouxeram uma dúvida no coração de uma juventude, que depois ela olhava, não sabia mais quem liderava a casa, se era a de saia ou de calça, e acabou gerando uma crise, e começou-se a nascer todo esse padrão homossexual que existe hoje no mundo, porque uma indefinição daquilo que de fato é, por causa do movimento feminista. E hoje as mulheres estão começando a pagar um preço alto. Por quê? Porque esses homens que se tornam trans estão competindo nos esportes com as mulheres, e o que acontece? Vai ganhar tudo. Ou seja, o próprio movimento feminista, que semeou tudo isso, está colhendo hoje. Aliás, e vai colher. Porque na América vai colher muito mais alto. Porque a América está liberando quase todos os esportes. Irmãos, os homens trans vão ganhar tudo. Porque Deus fez tudo diferente. Nós precisamos de ter humildade para reconhecer até isso em Deus. De que Deus fez diferente. E nós não vamos mudar isso, nós não vamos mudar essa característica. Né? Pode até tentar, pode fazer cirurgia, pode fazer aquilo, né? Mas vai ter que fazer o toque, né, Gustavo? Eu acho Irmãos, eu acho bom demais esse negócio. Vai lá e muda tudo, e tira o órgão, e põe peito, e põe não sei o que e tal. Mas vai ter que fazer o toque. Porque não muda o que Deus fez. Não muda. Até nisso nós temos que ter humildade para reconhecer. É. Então, irmãos, deixa eu correr aqui, porque senão nós não vamos chegar lá. Esse pilar, ele é essencial para você manter seu casamento. Humildade. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, me ajuda a ser humilde no nosso relacionamento. É verdade, querido. Nós precisamos. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ser ajudados. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Né? Precisamos sim. Nisso eu quero assim honrar. Eu quero honrar minha esposa. Eu tenho uma esposa muito sábia nesse aspecto. A Luciana, por muitas vezes, ela fala assim, meu filho, seja mais humilde. Parece quando ela fala, aí esse negócio vai lá no rim, né? Parece que ouvir dos outros, mas com quem está perto de você é sinal que está vendo bem o que você está fazendo. Né? Então a gente precisa ser ajudado e se ajudar também. Segundo pilar, para termos uma responsabilidade no nosso casamento, verdade. Irmãos, um relacionamento, ele não subsiste se não houver verdade nele. A verdade, ela tem que ser a base, o fundamento de tudo que nós fizermos. Eu não posso ser na frente da minha esposa uma coisa e longe dela outra. E você, como esposa, você não pode ser uma coisa na frente do seu marido e outra coisa distante. Jesus, no livro de João, no capítulo 14, verso 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus faz essa colocação? Porque é necessário uma atitude nossa, uma ação, para que a gente encontre a verdade. Por isso que ele diz que ele é o caminho. É necessário eu entrar por esse caminho para me deparar com a verdade. A verdade, ela está concentrada na pessoa do Cristo. Uma pessoa que não sabe viver, uma pessoa que não vive na verdade, é uma pessoa que não conhece Jesus. Você precisa conhecer Jesus para que de fato você conheça o que é verdade.
no domingo à noite, eu quero trazer uma palavra aqui, onde eu falo sobre algumas características de Lúcifer. E no domingo à noite eu quero as crianças a partir de 5 anos aqui dentro do salão. Só os de 5 anos para baixo que vão sair, porque eu quero que você coloque o seu filho do seu lado, que eu quero dar uma palavra sobre família domingo à noite, para que você e seus filhos entendam isso. O quanto são coisas danosas que adentram no coração da criança e nós, como pais, a gente não consegue identificar. Domingo pela manhã, a Luciana vai estar falando como pediatra sobre algumas coisas que têm causado dano a essa geração de crianças, até mesmo o comportamento das crianças e tudo, como você cuidar, tratar, né? Então, domingo de manhã não perca também não, para você entender isso. Mas essa questão da verdade, ela é tão central na Bíblia, mas tão central, que o próprio Deus, a Bíblia, ela coloca ele numa impossibilidade. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Impossível. Por quê? Porque esse Deus, o Deus da verdade, ele não vê outra forma de trabalhar. A mentira, no seu casamento, ela abre portas que você não sabe onde isso vai chegar. Porque toda mentira, ela tem a necessidade de uma segunda para cobertar a primeira. Querido, quem fala a verdade, ele sofre o dano uma vez só. Quem fala mentira, sofre o dano e continua sofrendo o dano. A verdade, ela te causa o dano. E pronto. Uma vez, eu morava ali em São Luís de Montes Belos, e lá tem um córrego chamado Santana. Não sei quem é da região. Geraldo já tomou banho no Santana demais. Santana, se você tomasse banho da ponte do Santana 2 para cima, você saía de lá com cheiro de queijo. Que era lá do Laticínio Morrinhos. Vinha o leite e a água do córrego junto, né? Você passava a unha assim, ó. Em alguns córregos você passa a unha e fica meio branco. O Santana não. O Santana ficava branquinho, parecia que tinha riscado com giz. De tanto leite na água. Mas a gente criança gostava demais daquilo. E minha mãe, ela falava, não vai no Santana, porque o dia que for no Santana você vai apanhar. Irmão, mas não tinha jeito. A gente chegava lá, pendurava a roupa e tomava banho de cueca, torcia a cueca, deixava secar bem, passava no posto, jogava lá no posto Marajó, jogava uma água, né, Geraldo? E aí, um dia, eu tinha talvez ali uns 10 anos de idade, essa eu acho que foi uma das mais pesadas das surras que eu tomei, e foi válida, foi muito boa. Eu saí e falei, mãe, eu vou lá para a Renap ajudar lá. Papai estava muito doente na época, nós tínhamos uma loja de pneus. E eu saí e fui para a beira do Santana. Pensei, quer saber uma coisa? Eu vou dar uma passadinha lá, vou bater o espanador nos pneus, alguma coisa, e vou vazar para o Santana, tomo um banho, volto para lá, faço mais alguma coisa. E assim eu fiz. Só que a minha mãe ligou na hora lá, precisava de alguma coisa em casa, e eu não estava. Perguntou para meu irmão, Vonei, tá aí? Não, não tá não. Saiu já tem um tempo, não voltou não. Tá bom. Aí eu chego em casa à tarde, minha mãe falou assim, e aí, como é que foi lá? Então, foi bom. Ela falou, foi bom aonde? Falei, na Renap. Falou, você não estava lá. Falei, estava. Ela falou, liguei lá, você não estava. Aonde você foi? Falei, não, eu tinha saído com... Lembra dos meninos do Rosa? Odair? Ah, eu saí com o Odair e tal, não sei o quê. Ela falou, mentira, eu precisei de um negócio e fui lá buscar no armazém do Rosa, o Odair estava lá. Onde é que você estava? Irmãos, aí entrega o doce logo, porque senão você vai para Salmoura. Aí eu falei, eu fui no Santana. Ela falou, então nós vamos acertar hoje. Aí ela me bateu, depois que ela bateu muito. Ela falou, eu vou parar agora, porque no final você contou a verdade. Eu falei, por que eu falei a verdade lá no começo então? Se tivesse falado a verdade lá no começo, tinha apanhado menos. Assim, desse jeitinho que acontece. Quando você fala a verdade, o dano é menor. O dano é menor. João,
quando ele vai começar a escrever o livro dele, aqui em João capítulo 1, ó, abre aqui comigo. Só para você ver o tanto que isso é sério, como Deus leva a sério isso aqui que eu estou falando para você. João capítulo 1. João falando da pessoa do Cristo, ele fala, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vai lá no 17, passa mais um pouquinho à frente aí. Verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a verdade de Deus encarnada. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que Adão foi o primeiro homem, e ele chama Jesus de segundo Adão. Porque por um entrou o pecado, por outro entrou a salvação. Por um entrou o engano, por outro entrou a redenção. Querido, Jesus veio produzir verdade no meio de nós. Se nós confessamos que nós temos Jesus, na nossa vida não cabe, não tem espaço. Não tem espaço para mentira. Eu acho tão interessante, casamentos, escreve isso, e pare e pense em casamentos que você conhece que um dia acabou. Casamentos que acabaram por um processo de traição. É porque a mentira entrou no meio do relacionamento. A mentira entrou, e quando a mentira entrou, ela abriu a porta do adultério. Maridos, nunca esconda da sua esposa seu sentimento. Nunca. Eu sempre falo isso para os homens, quando eu vou aconselhar. Eu falo, a melhor pessoa para você confessar qualquer sentimento que você tem no seu coração é a sua esposa. Porque ela é que vai te ajudar a ficar no lugar guardado. Quando você cria o hábito de olhar para sua esposa e dizer, olha, se eu tiver qualquer luta, qualquer dificuldade, eu vou confessar você. E quando eu te confessar qualquer coisa, eu não estou provocando ciúme nem nada, eu estou te pedindo ajuda. Esse é o lugar mais seguro da sua vida. Mais seguro. Se amanhã você tomar uma cantada e você virar para sua esposa e falar, olha, aconteceu isso, põe a mão na minha cabeça e ora para isso não entrar no meu coração, meu irmão, você está num lugar guardado. Aquilo não vai fazer parte da sua vida. Ah, pastor, mas se eu fizer um negócio desse e contar para minha esposa, as panelas criam asa. Não, meu irmão. Não é isso. Ela tem que ter a consciência de que você está pedindo, na verdade, é socorro. Ela tem que ter a consciência que você está pedindo é ajuda. Você está dizendo, eu não quero pecar, eu não quero errar. Eu já fiz isso com a minha esposa. Eu nunca escondi nada da Luciana. Nós estávamos casados, que ele tinha um ano de casado, um ano e pouco casado. Uma ex-namorada que eu nunca mais tinha visto, essa menina, nunca mais tinha falado, me liga lá no escritório da MCM. Ligou, oi, tudo bem? Falei, tudo, quem está falando? Ele falou, não lembra mais da minha voz? Falei, quem está falando? E ela foi e deu o nome dela. Ela falou, não, eu estou ligando para ver como é que você está. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um homem casado, e muito bem casado, me respeita. Eu cheguei e contei para a Luciana. Nossa, ela ficou uma arara. Mas eu não contei para causar ciúme. Eu contei para dizer o seguinte, eu estou na luz com você. Não estou te escondendo nada. Sabe por quê? Para mim não guardar nada no meu coração. Não tinha sentimento nenhum por ela, nem nada. Mas eu não queria guardar nada. Porque, meu irmão, tudo que você guarda, que você acha que não vai ter problema, eu vou dizer uma coisa para você. Lá na frente vai ser uma tragédia na sua vida.
Uma tragédia. Então, eu estou dizendo para os homens, porque talvez os homens são mais tentados nessa área, mas eu também digo às mulheres. Minha irmã, hoje, rede social, telefone, essas coisas, te possibilita muita coisa. Mas em nome de Jesus, não deixa isso ser um lugar de esconderijo para você. Não deixa isso ser um lugar que a mentira vai entrar no meio do relacionamento de vocês. Fale a verdade. Fale a verdade. Eu estava num clube um dia com o Eliseu. A Luciana fala assim, meu filho, não menciona essas coisas não, mas eu gosto de contar os meus erros. Eu gosto de contar os meus erros também. Gosto de contar os meus acertos, mas eu gosto de contar os meus erros. Porque é com os erros dos outros que a gente aprende. Lá em São Simão, no clube com o Eliseu, brincando domingo pela manhã, eu não gosto, mas eu sei que a Luciana que sempre ia com ele, não deu para ela ir, eu fui com ele. Chegamos nesse clube, chega uma mulher com a criancinha. E ela vai e deita na beira da piscina com um biquíni, que era, eu acho que uma linha de anzol de cá, uma linha de anzol de cá e uma linha de anzol atrás. Você está rindo do quê, Geraldo? É o capeta, sabe, vestido lá, porque não tem lógica, não. E aí aquele negócio já me deixou desconfortável, porque não tinha ninguém no clube, no domingo de manhã. Estava só eu, Eliseu e essa mulher com essa criança. E a criança, eu falei, Eliseu, vamos lá para o outro lado da piscina? Nós vamos para o outro lado da piscina. Aí a menininha veio lá e desceu do outro lado da piscina junto com o Eliseu. A mulher pega a toalha dela e deita do lado onde a menina está. Eu chamo o Eliseu, brincando com ele, falei, vamos para outra piscina de lá? O Eliseu vai para outra piscina. A menininha vem e entra na piscina junto com o Eliseu. A mulher vem e fica na minha frente. Eu falei, esse negócio não está certo. Não está certo porque eu sou de carne e osso, irmãos. Eu sou de carne e osso. Não é pelo fato de ser homem de Deus, de temer a Deus, que eu penso que eu não corro risco. Pelo contrário, eu corro risco sim. Tanto que eu não viajo sozinho. Quem me conhece sabe que aonde eu vou eu carrego alguém comigo. Sabe por quê? Porque eu sou de carne e osso. Poxa, pastor, mas o senhor é tão fraco assim? Não, irmãos, eu tenho medo de cair. Não é que eu sou fraco, eu temo. E se você acha que você não tem medo de cair, eu quero dizer, você é um candidato fortíssimo para cair. Qualquer hora você está caindo. Aí eu peguei a mão do Eliseu e falei, vambora. Não. Eu falei, vambora. Cheguei lá e ele chegou em casa chorando. Eu contei para a Luciana. Falei, eu vim embora agora com ele por isso, e não adianta, eu não quero tentar meus olhos. Eu conto. Porque eu não quero ter problema para mim, meu irmão. Eu sei que qualquer coisa, esse coração aqui, ele tem inclinação para isso. Se eu não estiver num lugar onde Jesus me veja na luz constantemente, onde eu esteja na luz dele, esse coração aqui pode ser enganado. Tem muitos homens que foram chamados de homens de Deus e foram enganados. Sabe por quê? Porque deixou o coração num lugarzinho escondido. Faça isso não. Traga a verdade para a sua vida. Fale a verdade. Pegue isso aqui, ó, sabe? Use da verdade. Gosto muito. Vitor, põe aí o Salmo 15 para mim, por favor. Eu gosto muito desse texto, eu me apego muito a ele, eu leio constantemente, sempre eu medito o Salmo 15. Olha aqui o que ele fala no verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha o 2 agora, a resposta. O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Ah, meu irmão, você quer morar com Deus? Então viva na verdade. Ah, pastor, mas eu ainda erro muito, talvez eu vou fazer algumas coisas, vou falar para minha esposa, ela não vai entender, meu irmão, mas se você disser que você está nesse lugar por causa da verdade, eu garanto ela vai entender. Pastor, eu ando na rua, meus olhos é muitas vezes pego olhando para algumas mulheres, chega na sua esposa e fala, olha minha filha, a partir de hoje, o dia que eu fizer isso eu vou te contar, porque eu vou ser liberto disso. E o dia que acontecer, você chega e fala, olha, aconteceu isso comigo, meus olhos foram postos dessa maneira, ora por mim. Você vai ver se a sua vida não vai mudar. Porque tudo que vem para a luz é transformado, meu irmão. Tudo que vem para a luz muda de forma. Aí é o ditado da minha mãe. Quanto mais cedo você fala a verdade, menos você pena. Né? Aprenda pelo que eu passei. Né? Você vai ver o quanto
O quanto isso lá na frente vai te evitar de ter um problema. Eu gosto muito ali quando Deus fala para Abraão: Abraão, quero que você saia da casa do seu pai, quero que você saia do ambiente que você está morando, quero que você larga tudo e vai para uma terra. Eu vou te mostrar, quero te dar uma descendência poderosa, quero mudar a sua vida, quero mudar a sua história. Abraão, ele sai em busca disso. E num determinado momento da vida dele, eu creio que Sara era uma mulher bonita, né? E num determinado momento da vida dele, ali chegando, no primeiro momento foi com os midianitas ali, foi com os filisteus lá? Não me lembro. Foi os midianitas. Ele chega aí e diz, olha, ele falou, olha, eles vão ver que você é minha esposa e vão me matar. Fala que você, ali foi os amalequitas? Fala que você é minha esposa. Querido, em tese, naquela hora, ele não estava mentindo. Porque Sara era meia-irmã de Abraão. Ela era meia-irmã, de fato. Mas ela não era irmã. Porque se ele casou com a meia-irmã, ele tinha que dizer que era esposa. Porque não existe meia-verdade. E nem meia-mentira. Existe verdade e mentira. Não pensa você que tem meia-verdade. Porque o muro é dele, viu, irmãos? Não tem meia-verdade não, o muro é dele. Ali, quando Abraão faz aquilo, na verdade ele estava querendo poupar a vida dele. Mas Deus é tão misericordioso que Deus salva Abraão ainda e salva o casamento dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Preste atenção nisso. Não quer dizer que Deus vai abonar a sua mentira. Não. A questão é, Deus tinha prometido a Abraão que através de Sara ele teria uma descendência. Então Deus disse, olha Abraão, ainda que você está abrindo mão da verdade, eu vou ser fiel com você, por causa da minha palavra para a sua vida. Deus salvou Sara e o casamento dele por causa da fidelidade de Deus. Mas, nota-se, é uma coisa tão grave que por causa disso, Deus permitiu que muitos anos se passassem até que viesse Isaac. Por causa da irresponsabilidade de Abraão. Talvez Deus tivesse feito isso muito antes. Mas a negativa do coração de Abraão mostrava o quê? Que Deus precisava trabalhar o coração de Abraão ainda. Abraão, seu coração não está pronto para ser pai de multidão. Porque se você abriu mão da sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, abriu mão do seu casamento, talvez você possa abrir mão daquilo que eu tenho para fazer em você. E Deus segura o casamento de Abraão por muito tempo ainda. Até Sara poder conceber um filho. Para você ver o quanto Deus trata isso, irmãos, com muita seriedade. Enquanto nós não aprendemos a andar na luz, o processo vai continuar. Você quer experimentar a santidade de Deus? Ande na luz, fale verdade. Ainda que doa. Ainda que vai incomodar um pouquinho. Mas fale. Seja fiel com seu cônjuge, seja verdadeiro com ele. Sabe, não esconda nada. Você não tem razão. Eu estava contando para alguns irmãos aqui, um dia eu estava estudando ali aquela palavra auxiliadora idônea. Algumas Bíblias traz ajudadora idônea. A palavra que é usada ali era a mesma do auxílio das estacas que colocava na tenda do tabernáculo. Que eles colocavam a estaca, amarrava a corda e colocava nessa posição para suportar a estaca. Era uma aqui e a corda traçada. O que suportava o peso da pele do tabernáculo? Era a coluna que estava levantada.
Mas o que mantinha a coluna de pé? A estaca que estava travando. O auxiliador idôneo é isso. Ou seja, se tirar o seu auxílio, você cai. Então não é que você é mais poderoso. Ambos têm o mesmo efeito de não deixar a tenda cair. A questão é que cada um tem a sua função. Então, irmãos, aprenda a falar a verdade um com o outro. Aprenda a ser verdadeiro com a sua esposa. Irmãs, aprenda a ser verdadeira com seu esposo. Fale a verdade. Mostre o que está no seu coração. Tem pessoas que no casamento vai criando sentimentos, um para com o outro, e não abre o coração. Talvez um hábito que vai se criando ali dentro, vai criando uma crosta dentro do coração. Amanhã, quando você vê, o seu coração já está distante do seu cônjuge. Não deixe isso acontecer, não. É melhor falar a verdade. Fala, olha, eu estou tendo dificuldade com isso. Estou tendo dificuldade com aquilo. Talvez a sua maneira de ser seja verdadeiro. Isso é saudável para a sua vida. Terceiro ponto. Fidelidade. Talvez esse aqui, se eu fosse gastar tempo, seria o que eu mais iria gastar, mas eu não vou gastar hoje. Quero depois falar algumas coisas com você. Fidelidade, ela é a principal característica do ministério de Jesus. Jesus, o nível de fidelidade dele com tudo que o Pai ordenou foi tão alto, que até no dia que ele pensou que ele talvez teria uma oportunidade, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade. Naquela hora, ele estava dizendo, Pai, eu vou dar opção para o Senhor, mas eu quero dizer que eu não tenho opção. A resposta de Jesus foi essa. Isso chama-se fidelidade. O nível de fidelidade alto do nosso coração é quando nós entendemos que as circunstâncias ao nosso redor, tudo tem opção, menos nós. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção de ser infiel com a minha esposa, eu não tenho opção de ser infiel com os meus filhos, eu não tenho opção de ser infiel para com você, que é meu irmão em Cristo, eu não tenho opção. Eu tenho que ser fiel com a sua vida. A fidelidade, o ápice dela é nós chegarmos nesse lugar. Eu até um dia, falando sobre esse assunto, eu disse uma frase. Eu falei o seguinte, que a fidelidade dentro de nós, ela está muito mais ligada ao quanto nós amamos e tememos ao Senhor do que quanto nós amamos o nosso cônjuge. Você pode amar a sua esposa ou seu esposo quanto você pensar que ama, mas se você não amar a Deus mais do que Ele, você não vai entender o que é ser fiel. Porque a minha fidelidade ao meu casamento, aos meus princípios, elas estão ligadas ao quanto eu temo a Deus. A fidelidade que eu tenho a Ele. Porque eu sei que acima de qualquer pessoa que está me vendo, o Deus eterno me vê o tempo todo. Então, irmão, se eu não tratar a fidelidade nesses princípios, nesse molde, por isso que eu gosto muito daquele texto de Malaquias, aqui, ó, quando Malaquias vai mostrar a infidelidade sacerdotal. Malaquias capítulo 2. Olha aí o versículo 10. Malaquias 2:10. Ele diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Preste muita atenção, porque aqui é um hebreu falando, né? Então, ou seja, a filiação deles em Deus, eles tratavam muito essa questão da vida em comum. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? O hebreu, povo hebreu, para ele é o seguinte, se ele for infiel com o irmão, com o conhecido, com o amigo, ele primeiro está sendo infiel com Deus, ele está violando a aliança com Deus primeiro. É por isso que Israel, quando tem uma guerra, as pessoas fazem questão de se apresentar para batalhar por Israel. O governo de Israel, quando convocou ali 300 mil
Compareceram 360 mil reservistas. Ele convocou 300, compareceu 360 mil, teve que dispensar 60, porque ele queria 300. É uma característica deles, sabe por quê? Porque eles veem a lealdade um para com o outro, não está ligada a simplesmente eu e o Gustavo, mas é eu e Deus por causa do Gustavo. É o Gustavo e Deus por causa do Volneir. O princípio da lealdade e fidelidade que o judeu trata é essa. Agora, se ele trata nesse nível para com o irmão hebreu, ou com o conhecido, com o amigo, com o soldado que batalha junto com ele, imagina como ele deve tratar para com a esposa ou para com o esposo. O nível da fidelidade que não tem que ser. Aí, põe lá no verso 14. Por causa disso, ele chega no verso 14 e diz assim, ó. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Deus condenando os erros do sacerdócio, ele fala primeiro da aliança para com Deus e a aliança do povo hebreu, para dizer, a infidelidade de vocês não começou nos relacionamentos, é porque começou a infidelidade com aquela que foi a companheira da tua mocidade. Se o ser humano soubesse o rigor do juízo de Deus aplicado dentro do princípio do casamento, talvez todo mundo repensaria a vida 2 vezes. Irmão, se tem uma área que Deus trata com rigor, é o casamento. Eu temo muito uma pessoa que trai, que abandona um casamento, porque na verdade ela não sabe o quanto ela está ferindo Deus. Ela não sabe o quanto ela tem um dia para acertar com Deus. Fidelidade, ela nos coloca num lugar de isenção quanto ao juízo de Deus, irmãos. Quando você decide ser fiel. Porque fidelidade é decisão. É você decidir no seu coração. Eu vou andar na luz. A partir do momento que você decide andar na luz, a fidelidade ela vai ser natural na sua vida. É por isso que eu estabeleço essa ordem. A humildade, ela te leva à verdade, e a verdade, ela te leva à fidelidade. Isso é uma sequência. Se você decidir ser humilde, você vai entrar num lugar de verdade. E se você entrar na verdade, você vai conseguir o lugar da fidelidade. Isso é sequência, né? É sequência uma coisa da outra. Deixa eu parar por aqui, deixa eu trazer mais um versículo para você. Tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas já está ficando tarde. Abra aqui o Salmo 101. Esse é o salmo que eu tenho lá no meu WhatsApp, né? É o salmo que eu gosto, o Salmo 101, 6. Ele diz assim, Deus falando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse salmo eu coloco ele em muitos lugares. Tenho ele em vários lugares. Eu gosto de escrever ele, né? No meu tablet eu escrevo, no celular, no meu WhatsApp ele está lá, né? Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Sabe por quê, irmãos? Para que eu me lembre que o Senhor está me procurando, o Senhor está te procurando. Para que eu possa pensar nisso todo dia. O Senhor quer me encontrar fiel amanhã. O Senhor quer te encontrar fiel amanhã. O Senhor quer nos encontrar fiéis amanhã. Então guarda isso com você. A responsabilidade no casamento, ela tem esse tripé. Humildade, verdade e fidelidade. Se você batalhar por isso na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. No dia de Cristo, você vai ser achado um homem ou uma mulher responsável perante o Senhor. Amém?